por gentileza. Coloca a mão no coração. Deus querido, estamos aqui, Senhor amado, na sua presença, dando início, Senhor, ao nosso 8º e último jejum, Senhor. Que plantamos, meu Deus, nesse tempo, nós sabemos que não nos será tirado. Aquilo que plantamos, meu Deus, nós temos a certeza das vitórias, das restaurações. Quem plantou, plantou. Quem investiu a energia na coisa certa, vai colher dos seus frutos. E nós te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor nos sustentou até este momento, como o Senhor sempre fez, sempre nos dando força, nos dando graça. Tivemos desafios, meu Deus, e continuaremos a ter, porque isso faz parte do crescimento, e nós queremos crescer. Nós não queremos uma vida frustrante, parada, com medo do novo, com medo do perigo, meu Deus, não. Nós queremos correr riscos, meu Pai, porque nós cremos que o Senhor está conosco. Nós cremos, meu Deus, que esses desafios diários só servem, meu Deus, para uma coisa, para o crescimento, para a honra e para a glória do Senhor. Porque nós vemos, meu Deus, pessoas vencendo, já recebemos tantos, meu Deus, testemunhos. E para o incrédulo, ele vai dizer que era para acontecer. Por que nunca aconteceu então? Para o incrédulo ele vai falar, não, era a hora. Quantos que passaram uma vida inteira e essa hora nunca chegou? É o Senhor, meu Deus, é a sua palavra se cumprindo na vida daquele que crê, na vida daquele que tem fé, na vida daquele que não retrocede, na vida do perseverante, dos resilientes, dos corajosos, Senhor. Então nós te agradecemos, meu Deus, por mais este momento, meu Pai, este tempo que nós passamos e vencemos, Pai. E temos vencido, e vamos vencer ainda mais, porque nós não ficamos com isso de momentos. Não, meu Pai, são decisões que nós tomamos todos os dias, de buscar o Senhor com integridade, com sinceridade, buscar o Senhor, meu Deus, como o Senhor merece ser buscado, como tudo da nossa vida, o tudo, meu Deus, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas escolhas baseados naquilo que nós temos recebido, no seu amor, no seu carinho, em tudo que nós temos aprendido, meu Deus, nós precisamos já sair aplicando e ensinando, praticando, ensinando, praticando, ensinando, porque nós aprendemos ainda mais, meu Pai, quando nós ensinamos praticando. São pelos exemplos, são pelas marcas que nós deixamos na vida das pessoas. Então nós te pedimos, Pai, nos ajuda a manter um espírito em chamas, Pai. Um espírito furioso, um espírito indignado. Nós queremos o Senhor, meu Deus, nas nossas vidas. Nós queremos essa chama do Espírito, do fogo, meu Deus, do poder sobre nós. Seja com cada um, meu Deus. Nós estamos aqui, meu Pai, no nosso último jejum, em santidade, em santificação, Pai. Nós não queremos fazer um sacrifício de tolo, meu Deus. Nós não queremos estar distraídos, desfocados, apenas passando um tempo sem comer, meu Deus, não. Não é isso, meu Pai. É um plantio, são decisões, é uma mente alerta, vigilante, para que isso nos dê frutos, para que não seja um sacrifício qualquer, meu Deus, uma coisa insignificante, mas não, meu Pai, nós queremos que tudo que nós fizermos, isso agrade o Senhor e o Senhor possa nos ajudar a nos dar mais força, a nos dar as bênçãos, as restaurações que nós tanto temos pedido, Senhor. Então nós precisamos do Senhor, meu Pai. Nos ajuda, tenha misericórdia de cada um, meu Deus. Se falamos, pensamos, fizemos alguma coisa que possa nos atrapalhar, meu Deus, que ainda que tenhamos levantado barreiras, meu Deus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos favoreça, eu te peço. Abençoa cada um que aqui está, Pai amado, cada um que está nas igrejas, cada um que está, meu Deus, em vários lugares, em outras cidades, países, que o Senhor possa abençoar cada um.
como nós temos recebido testemunhos, inclusive de fora, das pessoas que estão lá, meu Deus, que não colocam impedimentos, que se organizam, que param o que estão fazendo, assistem o culto, fazem o propósito, meu Deus, imprimem, estão lá junto conosco, meu Pai, num só espírito, unânimes, meu Deus, buscando, puxando para o mesmo lado, meu Deus, indo para a mesma direção. A direção é o Senhor é o nosso foco. Então eu peço, Senhor, abençoa cada um neste dia, nesta finalização, mais à noite, que o Senhor possa nos derramar da sua graça, do seu poder, meu Deus, do seu favor, que possamos, meu Deus, terminar este ano, meu Pai, porque ele já é como o melhor ano das nossas vidas, Pai. Com a certeza de que o ano que vem, meu Deus, será ainda superior e assim sucessivamente, porque essa sempre é a nossa fé, um dia, um ano, meu Deus, uma vida poderosa, sempre de avanço, sempre de progresso, sempre de sucesso, de lutas, mas sempre de vitórias. Muito obrigado por tudo, Deus querido. Amém, amém e amém, graças a Deus. Hoje, eu gostaria de falar de um assunto que nós plantamos coisas, né? Todo esse período, a nossa vida, na verdade, né, é uma semeadura. São plantios que nós fazemos todos os dias, são atitudes que nós tomamos, sejam boas, sejam erradas, são atitudes, são sementes que nós estamos plantando. E hoje, numa finalização de um propósito, eu acredito que seja o mais poderoso, mais impactante, dentre os 3 que nós fazemos todos os anos. Cada um tem suas experiências, tem aqueles que contam seus testemunhos que o ano estava acabando e ainda tinha coisas pendentes e Deus abençoou. Teve aqueles que dizem que até o meio do ano a vida, tudo que projetaram já estava, já tinha se materializado, que precisavam reformular os sonhos. E tem aqueles que participam dos 52 dias e contam milagres, proezas, coisas incríveis acontecendo. Mas como nós terminamos uma situação, é o que vai nos favorecer para que haja continuidade nisso. Porque vários pararam pelo caminho, a semeadura foi lançada, alguns se perderam pelo caminho. Alguns não criaram raízes. E o tempo está passando. E quais os legados que nós estamos deixando? Nós vemos na palavra homens que deixaram um legado. Muitos de um legado abençoado, poderoso. Outros de um legado triste, infeliz, que a gente não quer reproduzir, não quer se espelhar naquele exemplo. Então, quais os legados que nós vamos deixar? Para pessoas que estão ao nosso redor, para nós mesmos, para um filho, para um familiar. Como nós vamos ser vistos, reconhecidos. Então, baseado nisso, eu gostaria de ler aqui, nós vamos ler um pouco mais. Então, eu peço que você preste bastante atenção. Em Jeremias 35. O Senhor deu esta mensagem a Jeremias quando Jeoaquim, filho de Josias, era rei de Judá. Vá ao local onde moram os recabitas e convide-os para vir ao templo do Senhor. Leve-os para uma das salas internas e ofereça-lhes vinho. Então fui buscar Jazanias, filho de Jeremias e neto de Rabazinias, e todos os seus irmãos e filhos, que representavam todas as famílias dos recabitas. Então eles pegaram esses homens, levaram para o templo, para uma sala, e o Senhor falou: veja a reação deles. Ofereça vinho. Vê o que acontece. Quais são as nossas reações? Nos ambientes que nós passamos, às vezes você age de uma maneira no seu trabalho, age de uma maneira na sua casa, com amigos, com os desconhecidos, trata de uma outra maneira. Então Deus está olhando. Os nossos filhos estão observando. Os nossos familiares que sabem que
que você tem uma fé, estão observando. Qual a sua reação? Diante de uma proposta, diante de uma emergência, diante de uma pressão, qual é a sua reação? Como você se sai? Qual a imagem que fica? É aquilo que você fala, é aquilo que você faz? Ou fala uma coisa, mas na hora da pressão sai outra? O que vai sair é o que está na sua essência. Então, ofereça vinho para esses homens. Veja o que acontece. Deus só falou isso. Levei-os ao templo do Senhor e fomos à sala de Hanã, filho de Gigdalias, homem de Deus. Ficava ao lado de uma sala usada pelos oficiais do templo, logo acima da sala de Maseias, filho de Salum, porteiro do templo. Coloquei diante deles as taças e jarras cheias de vinho e os convidei a beber. Mas, diga pessoal, eles recusaram, dizendo, não bebemos vinho, pois nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, nos deu esta ordem: nunca bebam vinho, nem você e seus descendentes. Não construam casas, não plantem lavouras, nem possuam vinhedos. Vivam sempre em tendas. Com isso, terão vida longa e feliz na terra. Assim, temos obedecido a tudo que ele nos ordenou. Nunca bebemos vinho, fala comigo, nem nós, nem nossas esposas, nem nossos filhos e filhas. Por quê? Por quê? Olha, não construa casas, não plante lavouras, vinhedos, vivam sempre em tendas. Ah, mas eu não tenho nada, eu não posso me divertir, eu não posso construir patrimônio, eu não posso fazer nada, e com isso eu terei vida longa e feliz nessa terra? Puxa vida, mas parece contraditório, é tanta privação aparentemente. Parece que não está certo, eu não posso morar numa casa, eu tenho que ficar em tenda, no deserto, não posso ter lavoura, não posso trabalhar para ficar rico. Puxa vida, eu não posso nada, que vida chata. Mas é aí que está o entendimento. O Jonadab, o filho de Recabe, daí vem os recabitas, ele, naquele zelo pelo povo dele, ele quis ir para o radical. Não vai beber vinho para você não perder o discernimento, para você não se envolver com imoralidade, para você não ficar desequilibrado, brigar, falar o que não deve. Não vai construir casas, porque vai que aparece um inimigo, você vaza rapidinho. Você não tem nada, você está tudo certo, você pega sua malinha, suas coisas e vai embora. Olha, não planta nada, não planta lavoura, tal, para vocês não se apegarem aos bens materiais. E aí que está. Esse homem já tinha dado essa orientação há muito tempo, mas aquele povo manteve. Eles se recusaram a beber. Ofereça vinho, vamos ver o que sai deles. Saiu convicção. Saiu pessoas que entenderam que aquela direção era importante. E tudo que nós recebemos do Senhor, num primeiro momento nós falamos, realmente, isso é importante. Mas aí chega no segundo momento, é exagero, não precisa de tudo isso. Então nós vemos aqui a diferença e Deus quis mostrar isso. Ao legado desse homem, nem nós, nem nossas esposas, nem nossos filhos e filhas, ou seja, todo mundo pegou a cultura. Por quê? Porque lá atrás o Jonadab, ele deu uma direção, mas acima de tudo, ele deu exemplo. E por ele ter dado esse exemplo, ele deixou um legado. E esse legado foi sendo seguido, esse legado foi sendo estabelecido, firmado, porque entenderam. Isso é bom. Isso é importante, tem fundamento. Analisa na sua vida.
Então não construímos casas, nem possuímos vinhedos, temos vivido em tendas e obedecido, fala, fielmente, fielmente, a todas as ordens de nosso antepassado Jonadab. Mas quando o Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou esta terra, tivemos medo dos babilônios e sírios e resolvemos nos mudar para Jerusalém. Por isso estamos aqui. Então o Senhor deu esta mensagem a Jeremias. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Diga aos habitantes de Judá e de Jerusalém, venham e fala comigo, aprendam uma lição sobre como, o que, pessoal? Obedecer às minhas palavras, obedecer a Deus. Olha para esse povo aí e aprendam uma lição de como obedecer a palavra. Os recabitas não bebem vinho até hoje em obediência à ordem de seu antepassado Jonadab, filho de Recabe. E o que acontece? Se recusam a obedecer. Olha a diferença, pessoal. Olha a diferença. Não é o caso deles, mas é onde nós poderíamos dizer, não é o caso dos recabitas, mas é onde nós poderíamos dizer que os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz. Não era o caso deles. Mas quantas vezes que nós vemos pessoas mantendo os valores, integridade, honestidade, convicção, às vezes uma convicção ruim, mas é a convicção. E quantas vezes que nós ouvimos as palavras, ouvimos repetidamente as mensagens, mas me recuso a obedecer. Aí eu quero orar. Aí eu quero que orem pelo filho, ora pelo casamento, olha para a empresa, porque os funcionários não estão funcionando, não está dando certo. Qual é o legado que você está deixando? Qual o exemplo que você está deixando? Você é autoridade nesse lugar? Autoridade espiritual nesse lugar? Você está contagiando? Porque para você contagiar, você precisa estar contagiado já. Você precisa estar já com aquilo muito convicto, muito firme dentro de você, muito enraizado. Então vocês ouvem os recabitas e olha só, eles obedecem a ordem do seu antepassado. Mas eu, Deus, falo a vocês repetidamente e se recusam a obedecer. Tenho enviado os meus profetas vez após vez para lhes dizer, abandonem seus maus caminhos e façam o que é certo. Deixem de adorar outros deuses. Deixem de adorar os seus sentimentos. Deixem de adorar ao dinheiro. Deixem de adorar as suas vontades, as suas paixões. Para de adorar isso. Para de colocar na frente. Nós temos recebido essas palavras. Deus envia essas palavras. É o que Ele estava dizendo. Assim, deixem de adorar outros deuses. Se você fizer assim, viverão em paz nesta terra que dei a vocês seus antepassados. Olha só, a mesma coisa. Povo, o Jonadab, não vão plantar nada, não vão beber vinho, não vão fazer casa, assim vocês serão bem-sucedidos, vocês serão felizes. Aí Deus está falando, fulano, ouve a minha palavra. Seja focado, disciplinado, para de ser conduzido por emoções, por sentimentos, para de ser conduzido pelo que você já tem, uma tendência, uma inclinação. Assim você será bem-sucedido, vai ser feliz, você vai ter paz nessa terra. Você vai ser feliz. Mas sempre que tem o mais, geralmente é um problema. Os descendentes de Jonadab, filho de Recabe, têm obedecido fielmente a seu antepassado. Olha o respeito. Olha o respeito à palavra daquele homem. E quantos que têm desrespeitado, ignorado a palavra de Deus, mas respeitaram fielmente a palavra do seu antepassado. Mas este povo se recusa a me ouvir. E tudo é uma semeadura.
e vai ter colheita. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: por que não querem me ouvir nem responder quando eu chamo? Enviarei sobre Judá e sobre Jerusalém todas as calamidades que prometi. Então Jeremias se voltou para os recabitas e disse: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vocês obedeceram a todas as ordens de seu antepassado Jonadab e seguiram todas as suas instruções. Por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: sempre haverá descendentes de Jonadab, filho de Recabe, para me servir. Porque realmente se mostravam um povo firme, um povo fiel. E Deus procura isso. Deus procura pessoas fiéis, pessoas firmes. Deus procura pessoas que são como aqueles 3 jovens, que está todo mundo se abaixando, se curvando à estátua, e eles não. Eles ficaram em pé. Certamente alguém passou, falou: abaixa, abaixa, aqui você não é daqui, né? Você é estrangeiro, mas não é assim que funciona, você tem que abaixar. Você tem que se submeter, você tem que se curvar, isso não. Eu vou obedecer ao meu Deus. E quantos de nós que passamos nos testes? Quantos de nós que somos reprovados nos testes? Quantos que recebem uma oferta, colocam algo na sua frente e você bota a mão e não deveria? Ou quantos que quando é colocada uma proposta, você sabe recusar? Porque é isso que Deus está olhando. É isso que as pessoas que estão próximas a nós estão observando. Às vezes como você é como marido, como esposa, como profissional, como pai. Isso daqui é um grande exemplo em relação aos filhos. O legado, qual o legado? Eles obedeciam a ordem do Jonadab, porque eles entenderam que era importante. Eles entenderam que aquele homem tinha credibilidade para falar. E quantos que estão vivendo tantas lutas, que muitas vezes colocam: o diabo está lutando, o diabo. Não, muitas vezes é falta de exemplo. Muitas vezes não é o diabo que está trabalhando, são pessoas que não querem obedecer a palavra. E aí acaba terceirizando a culpa, terceirizando o problema para o diabo, é a culpa do diabo. Não, às vezes não é nem sempre a culpa do diabo. Às vezes é a culpa da pessoa, que fala uma coisa, mas faz outra, não deixa um bom exemplo, não tem um legado abençoado. Então nós vemos aqui, o Jonadab deu uma direção. Eles poderiam não ter obedecido, mas eles viram que tinha relevância. E quanto mais Deus, que é o que Deus está falando aqui, eles obedeceram fielmente ao seu antepassado, mas esse povo se recusa a me ouvir. Puxa vida, que difícil. Eles ouvem o homem, mas não ouvem a Deus, que criou o homem. O homem deu uma boa direção, eles entenderam que era boa e obedeceram. Deus está o tempo todo passando uma boa direção. Mas recuso-me a ouvir. O tempo todo Deus está passando uma direção, dando uma orientação. Faça assim para que você seja feliz. Como o Jonadab falou para o povo. Ele falou: para que vocês vivam em paz nesta terra que dei a vocês e a seus antepassados. Então você quer uma vida poderosa, uma vida abundante? Ouça a palavra. Obedeça a palavra. Dê o exemplo da palavra. Estabeleça. Tenha convicção. Nós vimos recentemente a bispa falando de Asaf, de Remã, aqueles homens que Davi os colocou como líder do louvor. Toda geração, aquelas famílias, os 288, se eu não me engano, 288 ministros do louvor, que participavam dos trabalhos do templo, profetizavam,
né, falavam da palavra, estavam no louvor. Como? Como que conduziu esse povo para essa direção? Exemplos. Porque começou lá, no Asaf, você leu, nós vamos ler um salmo de Asaf daqui a pouco. São exemplos. São exemplos, ó. Olha só. Salmo 73. Certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração puro. Quanto a mim, quase tropecei. Meus pés escorregaram e quase caí. Pois, olha só, muitas pessoas têm isso, ó. Pois tive inveja dos orgulhosos, quando os vi prosperar apesar da sua perversidade. Olha a cegueira, vai acompanhando. Vai analisando se isso não está em você. Levam uma vida sem sofrimento. Ó, vamos botar aspas aqui. Puxa, parece que não tem sofrimento. Quanta gente que está mostrando que é o rei do Instagram, que mostra as melhores fotos nos lugares mais bonitos, tal. Parece que não tem problema. Mas é aí que está a cegueira. A pessoa olha para a vida do outro, olha para a família do outro, olha para o sucesso do outro. Às vezes, puxa, não tem problema nenhum, começa a invejar, começa a falar, puxa, servir a Deus, não, como diz na palavra, parece que não dá lucro, né? Não tem retorno esse negócio, né? Às vezes os recabitas podiam olhar assim, puxa vida, né, fazer isso, parece que não tem retorno, parece que está todo mundo lá indo bem, ficando rico, estão lá nas festas se divertindo, tomando vinho, tal, cada um vai para sua casa, e a gente aqui. Mas olha a diferença. Olha a diferença. Pô, pessoas convictas, pessoas que tinham paz, que não eram guiadas por tantas coisas, que não se perdiam com tantas coisas. Então era aqui, ó. Quase tropecei, ó, veio rapidinho. Quase, escorregou, mas quase caiu. Mas não caiu. Mas quase caiu. Começou a olhar para fora. Começou a olhar para o outro, para outra, para a vida do outro, para a pessoa que está lá, aparentemente está tudo perfeito. Leva uma vida sem sofrimento e tem um corpo saudável e forte. Não enfrentam dificuldades, nem estão cheios de problemas como os demais. Olha aí, a gente está aqui ó, sofrendo, fazendo jejum, fazendo tanta coisa, orando na madrugada tal, e o povo aí curtindo, fazendo tanta coisa. Puxa, será mesmo? Será mesmo? Seus olhos cobiçam sempre mais, e o coração vive cheio de más intenções. Zombam e falam maldades, somente maldades. Em seu orgulho, ameaçam usar violência. Falam como se fossem donos do céu. Olha só. Olha o jeito que ele estava. Se não estava com dor de cotovelo, recalcado, querendo, né, escorregar e cair mesmo. Falam como se fossem donos do céu. Suas palavras arrogantes percorrem a terra. Por isso, fala comigo, pessoal. O povo se volta para eles e bebe todas as suas palavras. Olha só, os recabitas tinham convicção. E o povo não obedecia a Deus. Por quê? Porque olhava para a vida do outro, começava a invejar e começava a beber todas as suas palavras. Não bebia as palavras certas, as palavras do Senhor, mas bebia, o que estão fazendo aí? O que estão falando por aí? Como é que estão vivendo aí? Eu quero isso daí também. Tem muita gente que vive assim, muito crente que vive assim. Ao invés de se posicionar, ao invés de crer fielmente, firmemente, está fazendo o quê? Está bebendo das palavras. Inventaram uma nova doutrina, que a gente não precisa fazer tudo isso, a gente pode ir para a porta larga, ir para o céu, né? Vamos nos misturar, vamos nos fazer de ímpio para ganhar o ímpio, vamos nos parecer com o ímpio. Aí a gente lembra, né? A gente sempre fala da passagem lá dos judeus, lá de Esther, né?
O povo era perseguido, por quê? É um povo diferente, o povo tem outras festas, outros costumes, eles fazem diferente. Mas é isso. E isso não impede de nós participarmos das coisas, influenciarmos as coisas, mas quando se apresenta o vinho, coloca o vinho na nossa frente, nós sabemos recusar. Convivemos, aquele povo convivia, tanto que eles moravam lá. Com o povo de Israel convivia numa boa, mas se apresentava algo que eles não concordavam, eles se posicionavam. Então não é o bobão, como a bispa já falou, aquele que se isola do mundo, não vou participar disso, não vou participar de política, de nada, tal. Aí ó o capeta dominando todos os lugares. Olha aí, dominando todas as áreas, dominando as famílias, por quê? Estão bebendo das suas palavras, das palavras do mundo. Estão querendo casamentos com os valores do mundo. Estão criando os filhos com os valores do mundo. Estão trabalhando com os valores do mundo. Buscando a facilidade, buscando coisas erradas muitas vezes, indo para o lado da mentira. O povo se volta para eles e bebe todas as suas palavras. Vamos falar então só de... Então vamos para uma igreja que só fala de graça, de vitória, de sucesso, de triunfalismo, mas não de mudança interna. Por quê? Porque começa a procurar, ao invés de ter a convicção, está lá quase tropeçando, aí tropeça e não busca naquilo que é importante, naquilo que te traz convicção. Está te conduzindo a beber nas palavras do mundo. Não precisa disso. A gente vê isso. As pessoas não querem mais passar por dor. Não conseguem, não suportam a dor, qualquer coisa toma um remédio, qualquer coisa precisa de um atalho, não conseguem enfrentar as coisas, qualquer coisa muda de coisa, de faculdade, de emprego, criam as pessoas para serem fracas. Quando você fala para a pessoa, levanta, força, você está sendo insensível. Mas passa a mão na cabeça, tadinho, verdade, você está sofrendo. Eu não lembro onde eu vi agora, recentemente eu vi uma, eu não me lembro agora. Vocês lembram daquela imagem bem antiga de uma maratona de uma mulher, eu não lembro se foi na Holanda, onde que foi, de uma mulher que está numa maratona e ela foi bem cambaleando, troncha assim, e se tornou um exemplo de resiliência. Porque ela sabia, ela estava desidratada, estava quase para desmaiar lá. Mas se alguém fosse lá ajudar ela, ela não ia poder receber a medalha. Então ela estava troncha, andando assim, depois você procura lá. Então ela ficou como símbolo de resiliência, não desistiu. Não deixou que aquilo, não, ela foi até o final. Ela fazendo um zigue-zague na pista, mas ela foi até o final. Hoje em dia a gente ouve... artista, essas coisas, não, a gente se cobra demais, não precisa de tudo isso, não tem problema falhar, não tem problema não conseguir, não tem problema. Eu tenho certeza que vocês já devem ter ouvido isso. Ou seja, o culto à fraqueza, o culto às facilidades. Os meninos e as meninas são totalmente diferentes. Os meninos têm a tendência de serem agitados, mais arteiros, é deles. Porque está lá, quer subir em árvore, quer andar, quer fazer, aí você confina num lugar, não tem uma atividade, não tem onde extravasar, aí ele vai extravasar na escola, que é onde passa o dia inteiro. Vamos resolver então com alguma... Isso, vocês lembram dela? Lembra, né? Agora acho que vocês lembram. Exatamente essa daí. Ela estava para capotar, fazendo zigue-zague e tal, depois vocês procuram. Ficou um marco de resiliência, um marco de não, eu vou até o final. Hoje a pessoa se convence, não, para que você exige tanto? Não precisa não, faz assim, faz assado, corta caminho, vai pelo atalho. Essa é a cultura que nós temos vivido. Bebendo, e o povo se volta para eles e bebe todas as suas palavras. Aí o
o casal quer parecer mais com os amigos lá de fora, os filhos querem se parecer com os amigos lá de fora, porque não tem base, não tem estrutura, não tem convicção. Por quê? Porque quem está acima deles, quem deveria dar o exemplo, quem deveria deixar o legado, não dá. Esse povo, eles tiveram essa conduta porque o Jonadab teve uma boa postura, deu um bom exemplo, e isso perpetuou durante muito tempo. Então não adianta a gente ir lá e falar, não, maldição hereditária, não, são escolhas muitas vezes hereditárias, que não foram quebrados os padrões. Os padrões estão lá ainda mantendo. Então, e por isso o povo se volta para eles e bebe suas palavras, quer se parecer com eles, quer se parecer com o ímpio. Sua empresa está mais parecida com o ímpio, sua casa está parecida com a do ímpio, sua vida está mais parecida com a do ímpio do que com Deus. O que Deus sabe, perguntam. Acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? Vejam como os perversos desfrutam uma vida tranquila. Olha a cegueira, olha quanta gente. Se você não falou isso alguma vez na vida. Mas parece que o povo lá não tem problema. A gente sai daqui 10 horas da noite e tal, no culto, e parece que eles estão lá curtindo. Vamos ver. Parece que eles têm uma vida tranquila, suas riquezas se multiplicam. Foi à toa, olha só pessoal, ó, analisa aí. Foi à toa que mantive o coração puro? Puxa vida, Deus, estou jejuando, estou orando, estou buscando sair da presença do mal, da aparência do mal. Para isso, né, mantive meu coração puro em vão? Foi em vão que agi de modo íntegro? Não. O dia todo, olha só pessoal, falo o dia todo, só enfrento problemas. Olha só, olha o sofredor. Aquele que está de saco cheio, só falando besteira. Cada manhã sou castigado, olha só, o exagero, só levo paulada. E o ímpio lá, bonitão, sem problema nenhum. Se eu tivesse falado como eles, agora ele começa a chegar uma consciência. Se eu tivesse falado como eles, teria traído o teu povo. Presta atenção, presta atenção. Se eu tivesse falado como eles, teria traído o seu povo. Ele era um homem do templo. Ele era um homem que tinha autoridade. Se eu tivesse falado como eles, teria traído o teu povo. Ou seja, eu mostro para o povo uma coisa errada. Se ouve a palavra, você está no templo, seus filhos estão lá, como no caso dele, de Asaf, estava lá no templo, fazendo a música, participando do culto. Aí eles veem o pai falando desse jeito, daí não adianta não, foi à toa que eu mantive meu coração puro, hoje não adianta nada ser íntegro. O que eu vou passar? Que legado que eu estou deixando? Que exemplo que eu estou deixando? Não vira nada isso daí não, que é que muitas vezes a gente vê líderes, pastores, sendo os piores exemplos possíveis, que a gente fica com dó das ovelhas, tem que ouvir algumas coisas. Como o cara que quer atualizar a Bíblia, na verdade não é atualizar a Bíblia, porque a Bíblia está ultrapassada, quer atualizar a Bíblia para acompanhar o comportamento dele. Porque se Deus sabe de todas as coisas, se Deus é perfeito, quem tem que se atualizar aqui somos nós, não é Deus. Porque a Bíblia não é um livro de histórias, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas esse tipo de gente coloca que a Bíblia foi um livro apenas, né? Outro tempo, outro contexto, tal. A gente lê a palavra, a gente vê, ela continua tão atual quanto antes. Todas as suas palavras são bebidas por essas pessoas. Isso é novo? Não, isso é desde sempre. Olhando para fora, olhando para o outro. Como nós falamos naquela tradução, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra esse governo mundial das trevas, super atual. A Bíblia sempre se atualiza, porque a palavra de Deus ela não muda. Se eu tivesse falado como eles, teria traído o teu povo. Tentei compreender por que prosperam.
Que tarefa difícil. Então entrei em teu santuário, ó Deus, por fim entendi. Por fim entendi o destino deles. Olha só, quando você está querendo distrair, você se volta para Deus. Quando você busca, fala na fonte certa. Aí a sua mente é clareada. Aí você para de olhar com esse olhar pessimista, pesado, invejoso. Você olha com um olhar de esperança. Você olha com um olhar de equilíbrio, de paz, de tranquilidade. Então ele foi buscar na fonte certa. Entrei em teu santuário, ó Deus. Por fim entendi o destino deles. Tu os puseste num caminho escorregadio e os fizeste cair do precipício para a destruição. São destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Olha como é que está o povo, pessoal. Olha como é que está o mundo. Apavorado, medroso, amargurado, com raiva, com ódio de tudo. Nunca se falou tanto de amor, mas nunca se teve tanto ódio. A gente ouve esse povo aí, político, falando, não, precisamos unificar o país, unificar. Os caras só fazem de tudo para destruir, para dividir as coisas. Então é a maldita hipocrisia o tempo todo. Mas quando eu busco na fonte certa, eu entendo as coisas. Eu não paro. Antes ele estava falando, puxa, pô, ninguém tem sofrimento, todo mundo fica aí, parece que não tem dificuldade, eu só aqui levando, eu apanho todo dia, só dificuldade o dia inteiro. Mas olha aqui, são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Quando te levantares, ó Deus, rirás das ideias tolas deles, como quem ri de um sonho pela manhã. Deus está olhando tudo isso. E o nosso papel é fazer o que nós temos que fazer. É ouvir a palavra, obedecer a palavra, ser bons exemplos, deixar uma boa marca. Porque Deus está vendo tudo isso, Deus está rindo dessas ideias tolas, dessas abominações, essas coisas absurdas que a gente queria que os tempos do profeta, desce fogo do céu, consuma esse povo, Deus. Mas vamos deixar Deus fazer, deixa Deus rir deles. São destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Quando te levantares, ó Senhor, rirás das ideias tolas deles, como quem ri de um sonho pela manhã. Percebi então que meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro. Fui tolo e ignorante, a teus olhos devo ter parecido um animal irracional. Muitas vezes a gente se parece como um animal irracional, a gente começa a falar besteira. Começa a duvidar de Deus, começa a falar coisa que não deveria, a ofender as pessoas, desacreditar da palavra. Fui tolo, ignorante, a teus olhos deve ter parecido um animal irracional. E no entanto, ainda pertenço a ti. Tu seguras minha mão. Deus não abandona. Deus não vai deixar, o povo deixou, o povo obedece, os recabitas obedecem ao antepassado, vocês não obedecem a mim. Mas está lá, está estendendo a mão. Você quer ajuda? Eu te ajudo. Tu me guias com o teu conselho e me conduzes a um destino glorioso. Olha a diferença do justo e do ímpio. De quem tem segurança em Deus e em quem não tem segurança. Ele falou besteira, tal, mas ele tinha certeza, ele não deixou o diabo falar na mente dele. Você viu? Não adianta, deixa para lá. O que você está fazendo não vai ter fruto de nada disso, tal. Ainda pertence a ti, e tu seguras a minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e me conduzes a um destino glorioso. Quem mais eu tenho no céu senão a ti? Eu te desejo mais que a qualquer coisa na terra. Minha saúde pode acabar e meu espírito fraquejar. Fala, pessoal, mas Deus continua sendo a força de meu coração. Olha que oração linda. Ele é a minha possessão para sempre. Os que te abandonam perecerão, pois destróis os que te afastam, os que de ti se afastam. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Fiz do Senhor o soberano, meu refúgio, e anunciarei a todos
tuas maravilhas. Anunciarei a todos tuas maravilhas. Mais uma vez, legado. Legado. Se eu vou anunciar a todos as tuas maravilhas, ele vai, na atitude dele, é como Jonadab, como os recabitas. Vou falar do Senhor. Quase me perdi. Eu poderia ter traído o seu povo. Poderia ter prejudicado muitas pessoas. Mas eu tive a boa conduta. Eu tomei uma decisão, eu despertei, eu fui buscar no santuário, eu fui buscar no Senhor, eu me voltei para a fonte certa. E o Senhor me ajudou, o Senhor me abençoou. Então anunciarei a todos as suas maravilhas. E aqui no 76, Deus é honrado. Olha, ele estava com outro espírito. E ele falou que ia anunciar todas as suas maravilhas. Aqui o 76 então, olha o legado que ele deixa. O legado de fé, de autoridade, para manter toda aquela geração de pessoas envolvidos com as coisas do Senhor, com convicção de que Deus é sempre bom. Olha só o Asaf aqui com outro espírito, no 76. Deus é honrado em Judá, grande é seu nome em Israel. Jerusalém, onde ele habita, o monte Sião é seu lar. Quebrou ali as flechas flamejantes do inimigo, os escudos, as espadas e as armas de guerra. Tu és glorioso e mais majestoso que os montes eternos. Os inimigos mais valentes foram saqueados e fazem do sono da morte, e jazem no sono da morte. Nenhum guerreiro foi capaz de levantar as mãos. Quando os repreendeste, ó Deus de Jacó, cavalos e cavaleiros ficaram imóveis. Olha aí, Deus controlando tudo, protegendo, guardando. Não é de admirar que sejas tão temido? Quem pode permanecer diante de ti quando irrompe a tua ira? Dos céus pronunciaste tua sentença, a terra estremeceu e se calou. Tu te levantaste para julgar, ó Deus, para salvar os oprimidos da terra. A rebeldia humana resultará em tua glória, pois tu a usas como arma. Façam votos ao Senhor, seu Deus, e cumpram-nos. Façam votos ao Senhor e cumpra. Não fala e não cumpra. Melhor, a palavra diz, é melhor você não votar do que votar e não cumprir. Então é melhor você nem falar para você não... Mas tem gente que pensa assim. Não vou nem fazer porque vai que não dá certo. Não vou nem começar porque vai que acontece alguma coisa. Aí, ó, é a cultura desse mundo. A cultura do fracasso. O culto à fraqueza. Não vou nem fazer porque vai que dá errado. Não vou nem começar. Façam votos ao Senhor, o seu Deus, e cumpram-nos todos, paguem tributos àquele que deve ser temido. Pois ele acaba com o orgulho dos príncipes e os reis da terra o temem. Então nós vemos aqui um exemplo dos recabitas. Nós vemos aqui um Asaf que por um momento teve uma crise, mas ele despertou, ele quase caiu, mas não caiu. E ele falou, vou falar, anunciar as tuas maravilhas para todo mundo. E nós vemos aqui um homem cheio do Espírito Santo, falando coisas poderosas, mostrando, convicto, apresenta o vinho para o fulano. Nós não bebemos, nem nós, e não só a minha cabeça não, meus filhos também. A minha descendência já entendeu isso. Eles entenderam que isso é o bom, que esse é o bom caminho, que essa é uma boa direção, que essa é a maneira boa de viver. Então aqui, ó, eu vou anunciar a todos as tuas maravilhas, então eu vou mostrar como Deus é bom. Então nós precisamos entender isso. Muitas vezes nós vemos pessoas mais preocupadas na herança do que no legado. Mas naquilo que ela pode deixar materialmente do que aquilo que ela pode deixar como caráter. Um legado espiritual, uma herança espiritual. Porque você pode ter milhões, mas se não tem paz, se os filhos não respeitam, se eles vão se desgraçando,
se arruinando, do que adianta? Ah, não, mas os ricos parecem, os ímpios parecem que não têm problemas. É o que gosta de mostrar. Mas a gente vê todos os dias na sociedade. As pessoas aflitas, amarguradas, vivendo de imagem, vivendo para impressionar o outro, vazias, 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 se preenchendo das mais diversas coisas. Quais os legados que nós temos deixado? O que nós vamos deixar? Estamos deixando herdeiros ou sucessores? O Senhor queria fazer discípulos. Vão e façam discípulos. Não disse, vão e façam, sei lá, mais pessoas para pregar, só para falar. Não, discípulos, imitadores do Senhor. Muitos têm feito herdeiros, não sucessores. Herdeiro é aquele que vai receber alguma coisa, mas não tem aquele amor, aquele sentimento. Eu recebi, eu ganhei. O filho pródigo recebeu herança. Grande coisa. Foi lá, desperdiçou, não valorizou o que o pai tinha construído. Ah não, dá a minha herança. A herança não é sua, meu amigo. A herança é do pai. Enquanto o pai não morrer, não é sua. A gente às vezes vê aquelas coisas idiotas. Não, porque meu pai está gastando tudo, ele pode botar fogo no que ele quiser dele, ele que construiu. Não, o pai está queimando nossa herança, o pai está vendendo, está fazendo. É dele, enquanto ele estiver vivo, é dele, não é sua. Não tem herança do vivo. Se o pai quer fazer, ele transfere. Mas não dá para você reclamar, não, está queimando nossa herança, não é sua. Enquanto estiver vivo, não é sua. É dele, ele pode botar fogo, ele pode gastar como diz a bispo, com bala e chiclete, é dele, ele pode queimar, não é da sua conta. Então nós precisamos entender, às vezes a pessoa está tão preocupada na escola, na roupa, na viagem, e nos valores. Na herança material tem muita preocupação. Mas e no legado que fica, nos valores? Se você morrer hoje, você vai deixar um legado? Seus filhos estão estabelecidos, têm os valores corretos? Você morreu hoje, você deixa uma herança? Tem aqueles caras mais ignorantes assim que falavam aquelas besteiras antigamente, né? Apareceu o pai com o filho, assim, ó o herdeiro aí, só se for das dívidas. Aquelas coisas de velho, né? Já solta aquela pérola, né? Aquela maldição, né? Ó o herdeiro. Pede para botar no vibra, por favor. Então, assim, se nós não entendemos e vamos vivendo, e não tomamos atitudes corretas, é deixar um herdeiro que vai queimar tudo, vai perder tudo, porque não estabeleceu princípios, não deixou um legado, você não fez sucessores. Um pai que deixa só uma herança, ele vai lá, vai acabar com a empresa. Mas quando ele cria um sucessor, ele criou um espírito, um sentimento parecido com o daquele pai, de amor, de crescer, não de ir lá e queimar e gastar e usufruir, não. É algo muito maior, é um projeto de vida. É um projeto. Não é, dá o que é meu, que seu. Tem nada seu aqui. Os pais construíam para os filhos destruírem. Mas aqueles que deixavam sucessão, o filho entrava lá, jovem, não entrava acima de ninguém. Aquele homem tinha uma visão, não vou dar nada, porque senão vai perder, porque não suou, não entendeu ainda o que é isso. Mas o que acontece muitas vezes hoje? É a fraqueza de novo. A professora falou isso para mim, eu vou amanhã conversar com ela. Aí daqui a pouco dá um tapa na cara da professora, dá um tapa na cara da mãe. Assim, o que eu estou fazendo? Eu estou na igreja. Não, mas o que você está deixando? Quais os legados que você está deixando? Bate a porta, sai do meu quarto. Ô, louco. Onde já se viu? Pois é, se vê muito hoje. Desrespeito. Por quê?
Deixa para a escola cuidar, deixa para o YouTube cuidar. Vai tomar, está tomando, está bebendo das palavras dele, da palavra dos ímpios. Está bebendo. Em vez de beber da palavra certa, da palavra de Deus, de deixar um sucessor, deixar um legado firme, convicto. Não. Está preocupado com as vinhas só, está preocupado com as casas só, mas não está preocupado com os valores, com a base. Porque quando você tem base, aquilo multiplica, porque é o sucessor. O herdeiro consome, o sucessor multiplica. Porque você está deixando os valores certos. Sucessão da palavra, com a certeza daquilo que você está ensinando para os seus filhos, quando chegarem os seus netos, os seus filhos vão passar o valor certo para esses filhos. E nós juntos vamos construindo uma geração diferente, uma sociedade diferente. Quando nós vemos na palavra, lá em Juízes, que uma geração não conhecia os feitos do Senhor, é porque uma geração foi negligente, e nós vivemos essa geração que foi negligente. Então, pode ter dado certo aí 500 anos, uma só que estraga, que não foi dado os valores corretos, prejudica não sei quanto tempo para recuperar aquilo. 2, 3, 4, sei lá, se recuperar, né? Então, o mau trabalho, o trabalho mal feito de um, vai causar uma dificuldade para as próximas gerações que é muito difícil de recuperar. É possível, mas é difícil. Porque são territórios, são mentalidades que já foram dominadas. São valores, olha a cultura que nós vemos hoje em dia. Quanta coisa perversa, estranha, impensável que as pessoas há pouco tempo atrás teriam coragem de falar. Como quase o Alcoólicos Anônimos das mães, né? Das mães arrependidas. Precisa de terapia, porque agora teve filho e agora não quer mais o filho. Não, mas tem que entender. Não, vamos lá, vamos fazer uma terapia. Não, para. Realmente, se nós não nos posicionarmos, e eu tenho certeza que muita gente já está se posicionando, mas precisa de muito mais força, muito mais gente. Porque o que está aí, a cultura, a desgraceira, as coisas aí, se você não prestar atenção, se você não vigiar, você fica igual a Asaf. Opa, quase escorreguei, mas não escorreguei. Não escorregue. Vou anunciar a todos as tuas maravilhas. Você tem vivido tantas bênçãos, tantos milagres, Deus te tirou de tantas coisas, você vai agora esquecer, abandonar? Deus te tirou das drogas, da escravidão emocional, daquela infância desgraçada, de uma vida com tantas coisas, você venceu, Deus te abençoou, Deus te estendeu a mão direita, segurou na sua mão, e você venceu tantas coisas, você vai vencer muito mais coisas, mas aí de repente começa a vir uma insatisfaçãozinha, começa a olhar para fora, começa a olhar para a vida do outro, como ele falou, nossa, parece que ninguém tem problema lá, mas depois fala, não, é verdade, estão nos lugares escorregadios, daqui a pouco some, nem sei o que virou. Então, pessoal, nós precisamos estabelecer isso, os legados. Os recabitas obedeciam ao ancestral, porque aquele homem falou algo que eles entenderam como certo, e eles receberam o exemplo daquele homem. Eles não falaram, faça isso, e ele estava lá com a casona dele. Vocês não podem fazer nada, e ele lá plantando a vinha dele. Não, ele deu o exemplo. Nós precisamos ser esse exemplo. Você tem que ser esse exemplo na sua empresa, com a sua equipe, no seu lar. Tem que ser esse homem sacerdote, essa mulher equilibrada, sábia, casal de oração, família de oração, filhos de oração. Deixar a coisa certa entrar. Mas eu já ouvi isso também. Mas os meus filhos não vão ficar nessa bolha? Nessa bolha? Só igreja? Então, solta para ver o que vai virar. Se não tiver a influência certa, se não tivesse tido a influência certa, você acha que Daniel teria resistido? Sim ou não? Se não tivesse tido uma base muito forte, quando eles foram para o mundo,
Aqueles 3 jovens tinham resistido? Sim ou não? José foi para a terra da idolatria, do Deus Sol, do cachorro, de um monte de coisa lá. Se não tivesse tido uma base muito forte, nenhum teria sobrevivido, nenhum teria resistido. Então não vem com essa conversa de está numa bolha, se não estabelecer, porque aqui eles falaram, nossas mulheres também não fazem isso, nem nossos filhos e filhas. Se eles não estiverem bem estruturados na escola, já se perdeu. Na faculdade, então, já era. Se não tiver a base, se você não estiver plantando e estabelecendo esse legado mesmo, esse espírito, essa sucessão dos valores. Vou falar a todos as suas maravilhas. Deus é isso, Deus é aquilo, Deus é maravilhoso e traz para oração, traz para a igreja, para os trabalhos sociais, ou seja, faz uma base, faz uma estrutura. E nós estamos aqui formando um legado, nós estamos aqui perseverantes naquilo que nós nos propusemos a fazer. Você se propôs a fazer os 52 dias, você está finalizando os 52 dias, olha aí. Olha a vitória. Olha a sua vitória. Você está permanecendo, você está deixando um legado. Um monte parou, mas um monte também continuou. Então esses são os legados. Tem gente que vive de altos e baixos, porque vive de recomeço, porque é instável. Tem mente dividida, por isso que não consegue nada firme, sólido, bem estruturado. Porque não tem foco, não tem convicção, não tem estrutura, não tem assim aquela sede, aquela fome, está só olhando para fora, como o Asaf estava fazendo. Por isso que eu quis pegar o Asaf antes, e meio durante e o depois. Tem aquele dia mal, aquele dia que você está mais assim e tal, mas despertou, pegou a tempo, quase caiu, mas não caiu. E ele foi, firmou. E estava lá os descendentes dele, de Asaf, de Remã. Estava lá na igreja, nos louvores, falando a palavra. Estavam lá envolvidos nas coisas certas. Então se envolva com as coisas certas, estabeleça os valores certos. Não fica com essa, quase cair. Não, cuidado. Atenção. Amém, pessoal? Fique em pé, por gentileza, com o seu propósito. Eu quero que você reflita um pouco nessa mensagem, como tem sido o seu estilo de vida. Será que você tem trabalhado apenas por herança ou deixar um legado realmente? Trabalhando para ter herdeiros ou sucessores? Trabalhar simplesmente para fazer alguma coisa ou para ter aquilo muito bem firmado no seu coração, firmado no seu espírito? Quando te oferecerem um vinho, uma proposta, uma tentação, você vai saber dizer não? Ou depende? Depende do lugar, depende da pessoa, depende do ambiente. Aqui nós não vimos isso. Não tem depende aqui. É o do sim, sim, não, não. Não, mas se eu ofender o fulano, não. É isso e pronto. Não, mas o que ele vai pensar? Que você tem convicção. O que vão falar? Não interessa. O que Deus vai falar? O que Deus está vendo? O que Deus está pensando? Deus se orgulha da sua conduta? Você tem trabalhado firmemente para estabelecer algo sólido, profundo, com uma boa base, uma base bem firme, para que Deus possa fazer coisas incríveis, maiores na sua vida? Ou Ele está vendo, não dá para botar mais peso aí, porque não tem base, vai quebrar. Não dá para subir mais um degrau, construir mais um andar, porque não tem estrutura, a base é muito fininha, fraquinha. Como que Deus está olhando para você? Como é que Deus está analisando o que você pensa, o que você fala?
a sua maneira de conduzir sua vida, seus sentimentos. Como é que Deus está vendo? Ou você está mais firme do que nunca, ou você está mais focado do que nunca. O que vai acontecer daqui para frente? Deus vai ver, puxa, foi mais um momento, mais um tempo, bom tempo, bons tempos aqueles, né? Bons tempos, nossa, até que foi bom aquele tempo, né? Ou você vai se estabelecer com ainda mais força? Não, meu Deus, não muda nada para mim. Não muda nada, eu continuo buscando, continuo atento, continuo perseverando, continuo te amando, continuo sonhando, continuo querendo mais do Senhor. Ou não, opa Deus, tá bom, viu? Ufa. Será que Deus pode colocar mais nas suas mãos? Os recabitas entenderam que aquilo era importante, e Deus manda palavras continuamente, e muitos ignoram. Muitos colocam, não é bem assim, não precisa de tudo isso. Assim você terá paz na sua terra, assim você será feliz. Mas não é tão assim, não precisa disso. Vamos nos posicionar em nome de Jesus, para o bem da sua vida, para o bem da sua descendência, para o bem dos seus resultados. Se posicione de uma vez por todas em nome de Jesus. Fala com o Senhor neste momento, se comprometa. Meu Deus, eu já votei tantas vezes e eu descumpri. Eu já falei tantas coisas que eu ia fazer, eu não fiz, meu Pai. Eu não quero mais essa vida. Eu não quero começar as coisas e parar no caminho. Eu não quero só cumprir protocolo, cumprir tabelinha. Não, meu Pai, eu quero ter um alicerce, um legado poderoso. Eu quero, meu Deus, deixar um bom exemplo. Eu quero anunciar as tuas maravilhas. Eu quero ser bênção. Eu não quero ser aquele lá que estava num lugar, mas traiu o seu povo. Foi um mau exemplo. Falou que não deveria. Não, meu Deus, eu quero que o Senhor me use. Que o Senhor me ajude, Senhor, para ajudar mais pessoas. Quero que através da minha vida o Senhor possa fazer milagres na vida de tantos, meu Deus, para que haja um bom testemunho, um bom exemplo, meu Deus, um exemplo de vitória, de sustentação, meu Deus, que só o Senhor pode dar, meu Deus, a força de estender as mãos e nos apoiar e nos livrar da situação, sem depender de atalhos, sem sucumbir à fraqueza, mas que o Senhor nos ajude, Senhor. Fala com o Senhor neste momento, se comprometa em atos, em coisas da sua vida que você ainda tem coisas para resolver. Resolva, estabeleça fundamentos, eles entenderam que era bom, isso é bom. A palavra de Deus é sempre boa, sempre vem para nos agregar, para nos ajudar, para nos dar o direcionamento certo. Faz isso para você ter paz, meu amigo. Só obedece para você ter paz. Não quero. Preciso viver em guerras, preciso viver no estresse, preciso viver na aflição. Mas quando nós temos o Senhor, nós temos guerras, nós temos aflições, mas nós temos felicidade, nós temos paz, nós temos segurança, nós podemos dormir à noite, porque nós temos a certeza que Deus está no comando, Deus está direcionando, porque eu estou fundamentado, eu não aceitei a proposta errada. Vai lá e ofereça vinho para eles, vamos ver o que acontece. Nós não bebemos, nós não aceitamos, não aceita as propostas do diabo, não aceita os pensamentos, não aceita o padrão errado, não aceita a vida do ímpio, não se espelhe na vida do ímpio, você sabe, não deixa o diabo te enganar, ele é o pai da mentira, você sabe que não é assim. Como diz na palavra, se o justo paga aqui na terra, se o justo tem a sua colheita, imagina o ímpio e o perverso.
Imagina o perverso, que colheita que ele vai ter? Porque ele não tem a bênção de Deus, ele não tem a misericórdia de Deus, porque ele não quer Deus. Mas quando eu quero Deus, eu vou ter minhas lutas, vou ser como o Josafá. Meu Deus, eu não sei o que fazer, mas eu sei o que fazer. Eu não sei como resolver esse problema, mas eu sei onde buscar. Eu não sei o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para o Senhor. Eu não sei, Senhor, mas eu sei. Eu não sei como, mas eu sei em quem buscar. Teve um impacto. Olha o exército chegando. Agora, meu Deus, o que vai acontecer? Opa, vamos orar, pessoal. Vamos jejuar. Vamos nos santificar. Deus vai nos dar resposta. Deus vai nos abençoar. Olha só a diferença daquele que confia no Senhor, daquele que tem certeza daquilo que tem buscado, daquele que não olha para o outro, para o ímpio. Oxe, o povo lá não tem problema, e quando vê o problema, se desespera, fica apavorado, enche de pavor, porque não tem estrutura. Mas aquele que confia no Senhor tem batalhas, mas nós sabemos o que fazer, nossos olhos se voltam para o Senhor. Então se posicione neste dia, nesta vida, se posiciona na vida. Meu Deus, fala profundamente, Senhor, na vida de cada um. Fala no coração de cada um, meu Deus, que aquilo que eu não consegui passar, o Senhor consiga, Pai. Que o Teu Espírito, meu Deus, domine cada um de nós, Pai. Para que tenhamos, meu Deus, essa força, essa autoridade, Pai amado. Esse Espírito poderoso, essa conduta exemplar, para que possamos deixar um legado incrível, Pai. Deixar sucessores de bênçãos, de fé, de valores, Pai. Em nome de Jesus. É isso que nós pedimos, meu Deus, é isso que nós queremos. Nós queremos mais do Senhor. Nós queremos, meu Deus, fazer a Sua vontade, nós queremos Te agradar, Pai. E eu peço, Senhor, que o Senhor fortaleça cada um, que o Senhor responda a cada um, que o Senhor abençoe cada um, que possamos sair, meu Deus, neste dia com ainda mais força, energia, Senhor, para nunca retroceder. Não hoje, nunca. Nunca. Estando num tempo aparentemente de paz, como um tempo aparentemente de guerras. Isso não muda. Nossa conduta, nossa convicção não muda. Nós Te agradecemos, meu Deus, muito obrigado, Pai, por uma mensagem tão abençoada como essa, Senhor, que o Senhor nos envia, para que nós venhamos a acordar. Asaf estava lá, mas quase se perdeu. Podemos estar aqui, meu Deus, celebrando a conclusão deste poderoso propósito, mas a nossa mente pode ser que esteja quase caindo, nosso espírito quase caindo. Não, meu Pai, resgata, não deixa. Que o Senhor pegue na nossa mão, Senhor, e que ninguém se distraia, que ninguém se perca, que ninguém se permita, meu Deus, ser levado, aceitar propostas erradas. Que nós venhamos a ficar com aquilo que o Senhor tem nos passado, com essas palavras de vida, de segurança, de restauração, de poder, Pai. É isso que nós queremos, Pai amado. Muito obrigado, Deus, nós Te amamos. Muito obrigado, Deus querido. Amém.